por sua companhia ao estar conosco aqui conectado no programa Verdade Presente. Neste momento, a gente vai fazer uma pequena reflexão. E a reflexão que eu quero fazer com você agora está no livro de Gênesis, capítulo 1 do livro de Gênesis. Gênesis 1, versículo 1, diz assim, olha: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse texto vai dizer que no princípio a terra era sem forma, vazia, trevas total, e que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse texto ele é bastante revelador, porque ele traz a clareza para nós de quem estava na criação, de quem foi que estava criando o mundo. E nesse texto, ele já revela para nós duas pessoas da divindade que estava na criação criando o mundo. Quando diz, no princípio criou Deus, logo nós identificamos Deus como o Criador. E logo após vai dizer que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse versículo também aí nos revela que o Espírito Santo, ele estava na criação. Ele estava juntamente com Deus criando. Mas nós temos uma terceira pessoa da divindade que também estava na criação, Jesus Cristo. E talvez você se pergunte, mas nós não encontramos Jesus nesse texto dizendo que ele estava na criação. De fato, nesse texto não fala de Jesus, mas quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, vai dizer que Jesus estava na criação. Lá no versículo vai dizer o seguinte, olha: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 vai dizer assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Logo, nós podemos entender que este Verbo que estava com Deus e que era Deus e que criou todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez, e que depois se tornou carne e habitou entre nós, logo vamos entender que este Verbo era Jesus, que um dia se tornou carne e habitou entre nós. Mas esses versículos vai dizer que Cristo era Deus, no princípio, né? Vai dizer no princípio que ele era Deus e que ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Logo também nós entendemos que Jesus estava na criação, juntamente com Deus Pai e com Deus Espírito Santo criando. Então, são textos bastante reveladores para dar-nos a compreensão de que a Trindade estava no princípio, criando todas as coisas. Interessante que quando Deus vai criar o ser humano, o texto vai dizer o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, esse texto vai estar no plural, façamos o homem. Então, esse texto indica que havia ali mais de duas pessoas criando o homem. E logo a gente entende também que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava ali criando o ser humano, o homem, Adão e Eva, sua imagem conforme a sua semelhança. A gente consegue obter algumas revelações através dos textos bíblicos, e a Bíblia até nos orienta a gente a fazer isto, a estudar um pouco aqui e um pouco ali, a respeito do mesmo assunto, e assim podemos ter uma compreensão clara e profunda de alguns temas em que a gente gostaria de estudar. Olha só, tendo em mente que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criou o mundo
e inclusive a mim e a você, logo nós podemos entender que além dele se ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai. E se ele é o nosso Pai, ele quer a nossa felicidade. E se ele quer a nossa felicidade, ele também quer nos ajudar. Sabe por quê? Eu e você, como pai, primeira coisa, antes de qualquer coisa, a gente ama o nosso filho. Não é verdade? Como pai, a gente o ama. Segunda coisa, a gente quer que o nosso filho seja feliz. Não é verdade? E terceira coisa, quando um filho precisa do seu pai, quando um filho precisa de nós, nós estamos dispostos para ajudá-lo. Não é verdade? Agora imagine, se eu e você, como pais terrenos, pecadores, amamos o nosso filho, a despeito do que ele faça ou deixa de fazer. Se eu e você, como pais, com a natureza pecaminosa, também queremos a felicidade de nosso filho e também estamos dispostos a ajudar o nosso filho no momento em que ele precisar de nós, imagine Deus como nosso Pai. Ele quer isto muito mais do que eu e você, como pai, quer para os nossos filhos. Então, guarde isso no seu coração. E aqui eu vou te dar uma sugestão. Procure ver Deus como seu pai. Procure ter a Deus como um pai. Quando você vê Deus como um pai, você consegue enxergá-lo, a realidade de Deus de forma muito melhor. Tá? Lembre sempre que se Deus, ele é o teu Criador, ele é o teu Pai. E se ele é o teu Pai, ele te ama. E se ele te ama, ele também quer a tua felicidade. E se ele quer a tua felicidade, ele está disposto a ajudar você no que você necessita. Então, em algum momento da vida, ou em alguma circunstância da vida, ou em meio a algum problema ou situação difícil que você vier a passar, lembre de que você tem um pai. E naqueles momentos, quando você olhar para os quatro cantos e não encontrar alguém que possa te ajudar, lembre que você tem um pai. Um Deus que te ama, que quer a tua felicidade e que está disposto a te ajudar. Então, o que é que você precisa tão somente fazer? É clamar ajuda a esse Deus, a esse teu pai. É pedir ajuda a ele, tá bom? E tenha certeza de que ele proverá meios para te ajudar no momento em que mais você precisar dele. Porque ele é o teu pai. Guarde essa reflexão com você, guarde essa compreensão com você. E carregue isso para o resto de sua vida, pois isso fará toda a diferença na sua vida. Lembre sempre que você tem um pai e que Deus é este pai. E que muito mais que um pai terreno, ele está disposto a fazer por você aquilo que você não consegue fazer por si mesmo. Os sinais já se podem ver, ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier
vezes você ouvir sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida, que você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estará quando enfim vier o fim? Ele irá resgatar quem o esperou. Ele irá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Sobre as nuvens eu já posso ver. Eu reconheço o meu mestre e seu olhar. Todo meu medo já passou. Quanta saudade eu senti. Agora sei que estou liberto. Estou liberto. Sei que virá. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar. Ele voltará. Este mesmo Pai que te ama, este mesmo Pai que quer a tua felicidade, que está disposto a te ajudar, Ele te ama tanto que um dia Ele vai voltar para buscar a mim e a você, para que nós possamos morar juntamente com Ele por toda a eternidade. Sabe o que eu e você precisa tão somente fazer? Está nos preparando para a breve volta desse Pai maravilhoso que nos ama tanto. Pois muito maior desejo de estar com Ele é o dele de ter cada um de nós com Ele.